Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é Marcos da Mata, sou diretor executivo da EcoAdvisor e um dos mediadores aqui desse fórum da ODS 2030. Tivemos para esse evento de hoje, que vai ser gerenciamento de áreas contaminadas, aspectos práticos, que vai apresentar o Sérgio Ojihara, da ASA. Vamos ter então essa palestra. Ela deve durar no máximo 40 minutos. E tivemos um total de mais de 30 inscritos. Até agora tem 13 participantes. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para poder startar, então, a apresentação. Geralmente a gente trabalha com 30 minutos de apresentação, a 40 no máximo, e depois a gente abre para um debate, onde as pessoas podem enviar perguntas escritas, e como nós estamos agora trabalhando com uma nova ferramenta, que é essa ferramenta do GoToWebinar, também podemos, se alguém que tiver áudio, quiser conversar via áudio, fazer essa apresentação. Olhando aqui, então, no nosso website que eu estou apresentando, esse aqui é o site da ODS 2030, onde várias empresas estão entrando aqui para participar como expositores. Por quê? Bom, a ODS é uma empresa de eventos, exposições e treinamentos, focada nos objetivos de desenvolvimento sustentável ratificados pela ONU rumo a 2030. Então, são empresas engajadas nesses objetivos. Então, hoje nós temos 5 empresas e futuramente teremos aí mais participantes. Sempre nós temos treinamentos individuais que são também abertos aqui pelas empresas que participam, e os webinários que acontecem às terças-feiras. Tivemos um sobre transporte, que será novamente feito. O próximo vai ser sobre plano de comunicação de risco à saúde, que tem muito a ver com esse de gerenciamento que vai ser feito hoje pelo Sérgio. E estamos abertos sempre a novos temas para fazer a discussão. Eu vou passar agora para o Sérgio a palavra e para ele poder colocar no ar a apresentação dele. E daí a gente pode começar com 13 participantes, lembrando que todos os nossos eventos eles são gravados, então, mesmo quem não tenha conseguido participar hoje, futuramente poderá assistir. Bom dia a todos. Sou Sérgio Gerrara, Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Apareceu? Não, peraí. Agora sim. Tá aparecendo? Assim, coloca para maximizar a tela aí, pronto, agora ficou grande. Perfeito. Tá bom, ó. Bom, então continuando, sou o Sérgio Gerrara, sou geólogo com mestre em hidrogeologia e advogado também. Então, como eu atuo na ASA, que é uma empresa de assessoria e serviços ambientais, ela é mais focalizada exatamente no gerenciamento de áreas contaminadas, desde a investigação até a remediação. Fazemos algo também com prospecção e locação de recursos hídricos subterrâneos, algo também em licenciamento, mas o foco principal é realmente gerenciamento de áreas contaminadas. A gente eu como profissional estou no mercado desde 1990 e a ASA desde 99. Bom, o tema, né, é um assunto que contempla temas bastante multidisciplinares, né, que demanda bastante atividade hoje, tanto do setor industrial, de serviços e da CETESB também. Tanto é que existe uma listagem da CETESB, um cadastro das contaminadas, com mais de 5.000 horas contaminadas, com perspectiva de aumentar, né? E a minha preocupação é apresentar o tema de uma forma um pouco mais prática, né? Que a parte teórica, acho que muitas pessoas já apresentaram, existem leis, existem procedimentos e normas, etc., em que
os estudiosos aí, as pessoas que atuam na área têm todo o acesso público e em alguns casos privado também, né? Então, o objetivo é fazer uma apresentação rápida. Hoje acho que eu não vou conseguir entrar na parte de remediação devido à complexidade do assunto. Então, a remediação ficaria para um outro webinar. Hoje acho que a gente vai se ater à parte de investigação. Então, vamos iniciar aqui. Bom, o que é a área contaminada? Né? É um conceito bastante amplo que veio evoluindo, né, desde os primórdios, né, da década de 80. A gente, aqui no Brasil, se espelhou muito nas experiências dos Estados Unidos, da EPA, e da Alemanha, com também uma influência da escola holandesa, principalmente em relação à avaliação de risco, né, e a definição dos valores orientadores. Mas, atualmente, a definição mais utilizada é a definição que está no decreto estadual 59/2013 de 2013, né? Então, o conceito ele se apoia, né, na quantidade e consideração de matérias que possam causar algum efeito adverso à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger, né? Apesar de haver uma ideia geral que era contaminada, ela seria caracterizada somente por dano à saúde humana ou risco à saúde humana, né? Por causa de uma série de questões legais, né, principalmente ligadas à lei dos crimes ambientais e à política nacional do meio ambiente, foi necessário fazer um conceito um pouco mais amplo. Então, por isso que o conceito atual abrange o meio ambiente e os bens a proteger, né? Esse meio ambiente e bens a proteger, ele dá até uma entrada na questão do risco ecológico, que esse talvez seja um assunto de um evento futuro, né? Outra coisa que sempre perguntam é por que existe a possibilidade de causar dano, não somente causar, né? Isso é reflexo direto do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, que define o crime de poluição, né? Como a contaminação é um tipo de poluição, então não há como, né, o conceito de área contaminada não ser vinculado ao conceito de poluição. O artigo 54 fala que causar ou poder causar poluição é crime. Então, não há como a área contaminada também não seguir esse conceito. Tá? E a legislação também define o que é gerenciamento de áreas contaminadas. Seria um conjunto de medidas que asseguram um conhecimento suficiente das características dessas áreas e a definição das medidas de intervenção, né, que seriam as mais adequadas, né, aquelas que visam, né, a eliminação ou minimização dos danos ou riscos à saúde humana e aos bens a proteger em geral. Então, o que é fonte de contaminação de solo e água subterrânea? Aqui eu peguei uma figura clássica do Pfeffer, né, que é talvez um dos maiores estudiosos de referência básica, né, das escolas, tanto de graduação como pós-graduação, na área de hidrogeologia e contaminação. Então, as fontes, elas podem estar associadas, inclusive, a atividades antrópicas, né, como agricultura, como utilização de fossas em áreas rurais, né. Existe um conceito um pouco equivocado que as áreas contaminadas são principalmente relacionadas, né, a postos de gasolina, o que não é muito verdade. Os postos de gasolina, essas fontes relacionadas a postos de combustíveis predominam a lista delas contaminadas por motivos simples, que o controle institucional e legal dos órgãos ambientais foi instituído por uma resolução CONAMA, né, e isso fez com que todo o setor se mobilizasse para a identificação e investigação e remediação dessas áreas. Um movimento semelhante está acontecendo agora com as áreas industriais, né? Então agora existe uma previsão que o número de áreas contaminadas industriais vai crescer muito. Então, nessa figurinha, infelizmente não tive tempo de traduzir, mas a gente tem uma visão
bastante ampla de quais seriam as fontes, né? Aterros sanitários, industriais, resíduos enterrados, vazamentos de linhas de efluente, né? Então, existe uma infinidade de fontes possíveis. Algumas até que a gente nunca imaginaria, mas podem causar contaminação. Inclusive, linhas de efluente, né, da concessionária de serviço público, tinturaria, várias fontes que, algumas até inclusive não licenciadas pelo argumental, que podem ser fontes. Concessionária de veículos. Existe realmente uma infinidade de fontes que podem ser, né, e contribuir para a formação de áreas contaminadas. Então, aqui eu listo as referências básicas do gerenciamento. Então, tudo partiu do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas CTEA de 2000, né? Depois foi elaborado um guia, isso numa parceria com o sindicato dos pessoal da área imobiliária, o guia de avaliação de potencial de contaminação em imóveis, que é, entre aspas, uma avaliação preliminar simplificada. Em 2007 foi publicado o procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas. Em 2006, o procedimento de identificação de passivos ambientais em estabelecimentos com sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis, que foi um reflexo, né, da resolução CONAMA, que obrigou os postos de gasolina a promover investigações e iniciar o gerenciamento das áreas. E em função de toda essa questão do foco, né, do número de áreas contaminadas que foram sendo descobertas, houve a necessidade de se estabelecer formalmente um procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas. E o esforço se materializou com uma lei que demorou bastante tempo para ser aprovada, mas felizmente foi publicada em 2009, que é a Lei Estadual 13577, para definir os procedimentos, né, as etapas do processo de investigação de gerenciamento de áreas contaminadas, desde a avaliação preliminar até a reabilitação. Em paralelo, foi discutido ao nível federal um procedimento que foi também materializado pela Resolução CONAMA 420 de 2009. Né? Se a gente fazer uma comparação entre os dois, existem algumas semelhanças, né? Mas as definições de áreas contaminadas, das etapas, entre outras coisas, não são exatamente iguais. Finalmente, em 2013, foi publicado o Decreto Estadual 59 de 2003, que regulamentou a Lei Estadual 13577. Então, hoje nós temos o arcabouço jurídico constitucional, ele está bastante marcado, né? A característica principal é a divisão do gerenciamento de áreas contaminadas em etapas e a priorização das áreas, né? A partir do avanço do gerenciamento através das etapas, vai sendo feita a priorização. Existe também um grupo de trabalho na BNT, que inclusive está trabalhando atualmente em algumas normas bastante interessantes, como a de comunicação de risco, né? E também é uma outra interessante que também tem a ver com a nossa apresentação, é a norma para a elaboração de plano de intervenção. Atualmente, das normas publicadas, nós temos 3 normas da série 15515, a número 1 sobre avaliação preliminar, a 2 sobre investigação confirmatória e a 3 sobre investigação detalhada. E
também tem a norma 17.209, que ela versa sobre a avaliação de risco à saúde humana. Uma coisa interessante de se falar é que as normas técnicas da BNT, elas não são obrigatórias. Uma norma técnica, ela só se torna obrigatória se for mencionada em algum dispositivo legal. Por enquanto, não há essa menção em nenhuma dessas leis ou resoluções acima, nem na lei estadual, nem no decreto, né? Então, a adoção da norma é uma questão de boa prática, né? Eu entendo como salutar seguir, mas acho que é necessário fazer um juízo de valor. Se o que está escrito na norma realmente cabe para aquela situação de fato. Em muitos casos, né, não cabe, ou a diretriz, né, a recomendação da norma, às vezes é até exagerada em função da complexidade do caso. Então, não tem jeito. Interpretação da norma é caso a caso. Aqui eu apresento as etapas, né, grosso modo, do gerenciamento de áreas contaminadas, que se inicia com a avaliação preliminar. Após a preliminar tem a investigação confirmatória, a investigação detalhada, a avaliação de risco à saúde humana, a concepção de projeto de remediação, que é materializada pelo plano de intervenção, a remediação de fato ou a ação de alguma medida de intervenção ou de controle institucional, etc. E com o atingimento das metas de remediação, a última etapa seria o monitoramento ambiental, né? Após esse monitoramento, se as metas atingidas e não houver nenhuma ultrapassagem durante o período de 2 anos, a área é considerada reabilitada e é emitido um termo de reabilitação pela órgão ambiental, que torna a área, né, utilizável para uso declarado. Então, esse aqui é um fluxograma retirado do material da CETESB. Né? Então, hoje nós temos um cadastro de áreas contaminadas, né? Esse cadastro ele é gerenciado pelo órgão ambiental. O cadastro que nós conseguimos acessar na internet, que é publicado anualmente, né? Ele é alimentado, né, a partir da área sobre investigação, né? Então, a partir do momento que é feita uma investigação confirmatória e essa informação é comunicada ao órgão ambiental, essa área ela é elencada para entrar no cadastro de áreas contaminadas. As áreas potenciais e suspeitas, elas não são publicadas no cadastro público, mas elas ficam no banco de dados da CETESB para uso administrativo deles, né? Isso é uma política que, inclusive, está nos dispositivos legais e procedimentos administrativos do órgão. Tá? Então, para o setor privado, para o licenciado ou para o poluidor, o processo de gerenciamento de áreas contaminadas começa na avaliação preliminar. Essas 2 etapas anteriores, seja a definição de interesse e identificação de áreas potenciais, são ações institucionais. O Estado que deve promover a definição da região de interesse e a identificação de áreas potenciais, né? Isso é uma determinação que está tanto na lei como no decreto estadual e está na resolução CONAMA também. Hoje, por exemplo, o CONAMA e o IBAMA, eles têm uma relação de atividades potencialmente poluidoras, por exemplo, né? Que poderia ser um ponto de partida para a identificação delas contaminadas, mas até onde eu sei, posso inclusive ter errado, talvez se no final da apresentação, se alguém tiver uma informação diferente, né, pode me corrigir, mas o órgão ambiental estadual não definiu ainda quais são as atividades potencialmente contaminantes ou contaminadoras, né, que daria seja uma série de exigências de realizar a avaliação preliminar durante o licenciamento.
Então, a partir da realização da preliminar, né, o objetivo basicamente é identificação de áreas com alto potencial de contaminação ou suspeitas. Em alguns casos, até você consegue identificar contaminação se tiver, por exemplo, fase livre, produto derramado ou vazamento sobre o solo, etc. Você consegue até definir que existem áreas contaminadas, mas, em geral, o produto da preliminar são uma série de áreas suspeitas ou com alto potencial, né? Então, aí o fluxo seria a investigação confirmatória, que você confirma os dados da preliminar, né, se as áreas identificadas na preliminar estão realmente contaminadas. Se confirmada a contaminação, é feito um detalhamento, que basicamente é o delineamento vertical e horizontal da pluma de contaminação e da ocorrência de contaminação no solo. Uma vez feito um mapeamento e delineamento de forma adequada, né, e existem bastante dados, ou dados suficientes para avaliação de risco, é feita a avaliação de risco de saúde humana, onde são definidas as concentrações máximas aceitáveis, né? E se as concentrações nos meios estudados forem superiores às concentrações máximas aceitáveis, isso é o gatilho para gatilho para decisão, se é necessária remediação ou não. Se for necessária remediação, se apresenta um plano de intervenção para a CETESB. Esse plano de intervenção ele não há uma obrigação do órgão ambiental de aprová-lo, somente nos casos de mudança de uso, né? Então, uma vez apresentado o plano, o interessado tem que dar andamento no projeto, independente de manifestação do órgão ambiental, exceto quando houver mudança de uso, por exemplo, de industrial para residencial, de residencial para recreativo, etc. O prazo geral para remediação é de 3 anos, com 2 anos de monitoramento. Obviamente que com uma complexidade de uma remediação ou até não existir uma tecnologia adequada, esse prazo pode ser justificado e negociado em função da complexidade, tamanho, né, persistência dos contaminantes, etc., né? Então, aqui vamos falar especificamente sobre cada uma das etapas, né? Avaliação preliminar, que é a primeira etapa. O objetivo é a identificação de fontes potenciais suspeitas de contaminação, visando o planejamento das etapas seguintes de gerenciamento. Então, o que é uma avaliação preliminar? 3 coisas básicas. Levantamento do histórico da área, isso envolve aspectos físicos e ambientais, então é necessário se conhecer, grosso modo, a topografia, a geologia regional e local, né, uso e ocupação do solo, inspeção visando a identificação de fontes potenciais suspeitas. Essa inspeção, em outras palavras, seria uma visita à área, à indústria ou ao comércio, né, buscando aspectos ambientais relevantes que possam ter causado ou estão causando contaminação, né? Então, essa fase de inspeção é muito importante, que se conheça qual é o dia a dia da empresa, né, que se siga o fluxo do processo industrial, desde o início do recebimento das matérias-primas até a expedição dos produtos, né? Durante essa trajetória dentro da indústria ou do comércio, etc., os aspectos ambientais relevantes que possam causar algum tipo de impacto adverso ao meio ambiente, principalmente ao solo e ao subterrâneo, vão sendo observados, né? E é uma definição até certo ponto subjetiva, então a experiência do avaliador é muito importante para tomar a decisão se aquele aspecto que está sendo visto no campo é relevante ou não e pode causar ou não uma contaminação, né, que vai merecer ser investigada em uma confirmatória. Tá? Como produto de uma preliminar, o que nós temos? Nós temos a indicação das áreas suspeitas
de estarem contaminadas ou com alto potencial, né? Isso a gente materializa como? Num relatório descritivo com o que foi visto. Você, na norma, tanto na norma da BNT como na Agência das Contaminadas, existem alguns itens que, entre aspas, seriam obrigatórios de apresentação. Mas as duas coisas mais importantes da preliminar é o plano de investigação da confirmatória e o modelo conceitual. Através do modelo conceitual, você entende como é o processo, né, o provável processo de contaminação da área. Através de uma determinada fonte, qual é o mecanismo que aquela fonte primária ou secundária ela pode causar ou está causando uma contaminação. Então, por exemplo, se você tem uma área de armazenamento temporário de resíduos sólidos, aquela área ela não está coberta, né? O piso, apesar de ser revestido com concreto, ele está manchado, está corroído, ou apresenta rachaduras ou juntas, e você vê que existe vazamento, existe derramamento, etc. Né? Então, isso é uma área com alto potencial ou até suspeita de contaminação. Né? Então, nesse caso, o que o modelo conhecedor vai te dizer? Que aquele vazamento, aquele derramamento, ou até, né, um acidente, né, pelo fato de a área não ser coberta, o piso não estar em boas condições, né, aquele material que vai estar sobre o piso, ele vai, obviamente, atingir o solo, né, e do solo ele vai migrar para a água subterrânea. Então, o modelo conceitual vai te dizer o mecanismo de contaminação, né, de propagação dos contaminantes é a infiltração no solo, né, até a água subterrânea, com volatilização e etc. Então, a partir daí você começa a pensar já o que você vai fazer na investigação confirmatória. Se você vai focalizar no solo, na água subterrânea ou nos dois. Então, aqui eu dou um exemplo, né, de como é feita uma preliminar. Né. Propositadamente aqui eu coloquei uma atividade econômica que não é licenciada pela Argumental, né, que é uma concessionária de veículos. Né. Então, para boa parte das pessoas, mas o que uma concessionária de veículos vai ter de potencial? Né? Eu vou na concessionária, eu vejo um showroom, né? Todos os carros novos, todos limpos, né? Posso falar, não tem potencial nenhum. Né? Mas, né, a concessionária quase sempre tem uma oficina, né, mecânica, tem uma funilaria, né, tem troca de óleo. E nesse caso específico, como vocês podem ver aqui na foto, né, isso aqui foi uma concessionária na região norte do país. Obviamente vocês já pensaram, bom, na região norte deve chover bastante, né? E especificamente lá eles armazenavam o óleo dos motores nesse local aqui, uma área com a cobertura deficiente, né? Não havia dique de contenção da área, o piso aqui vocês veem é de blocos sextavados, o piso bastante manchado, então, obviamente aqui é uma área com alto potencial ou até suspeita de contaminação, num empreendimento que não é licenciado pela Argumental, ou seja, é bem possível que se essa investigação não fosse feita, né, o problema não tivesse sido detectado. Então, essa área específica ela tinha três áreas com potencial. Uma fossa séptica, mas não havia nenhum documento que atestasse que a água pluvial também não poderia ser encaminhada para esse local. Um depósito de sucata,
matérias-primas obsoletas, que você tem material sujo de óleo, resto de tinta, etc. E essa área aqui de armazenamento temporário de óleo, que é o que tem a foto aqui. Então, o produto dessa preliminar aqui foi um plano de investigação confirmatória nessas 3 áreas que estão aqui nojento. Basicamente, o plano deve consistir de investigação, de sondagem de solo, retirada de amostra de solo, análise e instalação de postos de monitoramento para verificar se o solo superficial, que muito provavelmente no caso está impactado, né, se esse solo contaminado foi fonte secundária de uma contaminação subterrânea. Então, vamos falar um pouco sobre os aspectos práticos da avaliação preliminar. Qual a importância da avaliação preliminar? Eu diria que a avaliação preliminar é a etapa mais importante de todo o gerenciamento. Por quê? Porque a partir da preliminar é que você começa a planejar todo o gerenciamento. Então, se a preliminar não é bem feita, obviamente você não vai, né, descobrir ou perceber quais são as fontes primárias e secundárias de contaminação e não vai conseguir elencar se essas fontes elas têm alto potencial ou até são suspeitas de contaminação. Então, um exemplo que a gente gosta de dar é o seguinte, fazer um paralelo com a medicina. Quando a gente vai ao médico, a primeira consulta é uma consulta de diagnóstico, né? Então, se você for ao médico, o médico não te fizer as perguntas adequadas, ou ele for muito simplista, né, nas perguntas, você vai desconfiar. Vai falar, pô, acho que esse médico não fez as perguntas, não me diagnosticou direito. E a preliminar é exatamente isso, essa primeira consulta do médico. Se ela não é bem feita, você provavelmente vai passar algum tipo de área suspeita ou com alto potencial, né? Inclusive, né, se você for ao médico e o médico não te fizer pergunta nenhuma, não fizer nenhum teste, né, em você nessa consulta, te pedir de cara um monte de exames caros, você também vai desconfiar, né? Porque o médico não tem um conhecimento diagnóstico suficiente para o seu caso. Na avaliação preliminar é a mesma coisa, né? Então, por isso que na preliminar é muito importante o profissional ter experiência, ele ir até a área, ele consultar as informações disponíveis, os documentos disponíveis, tanto do licenciamento da empresa, como em alguns casos, quando o registro de arquivamento na empresa é deficiente, se ir até o órgão ambiental, solicitar a vista do processo, consultar o processo, verificar se há autos de infração, de vistoria, etc., para se fazer um bom diagnóstico na preliminar. Porque se você não fazendo um bom diagnóstico, você com certeza você vai ter retrabalho no futuro. E esse retrabalho do escopo da preliminar, ele costuma ser bem caro. E isso, de certa forma, é um ponto negativo em relação ao relacionamento com o órgão ambiental, porque o órgão ambiental ele começa não ver com bons olhos, né, um processo de gerenciamento dos contaminados em que a preliminar não foi bem feita. Então, por isso que eu julgo que a avaliação preliminar é a etapa mais importante de todo o gerenciamento. Isso tem uma decorrência, qual é? Quem e como contratar, né? Como eu disse, é muito importante que o profissional que realize a inspeção da preliminar seja bastante experiente, né? Por quê? Durante a inspeção, algumas decisões que você toma para
se priorizar as áreas, para se classificar a área, a fonte de contaminação, se essa fonte ela tem potencial ou não de causar contaminação, isso decorre da experiência, né, da observação e da experiência. É bastante empírico isso. Então, é importante que as pessoas envolvidas já tenham uma experiência anterior substancial nesse processo de inspeção e de elaboração e avaliação preliminar. Isso não significa que a equipe envolvida no preliminar não possam ter profissionais com pouco tempo de formação. Até pode, desde que esteja sob a supervisão no campo de um profissional mais experiente. Eu já vi vários relatórios de avaliação preliminar em que você claramente observava, né, que praticamente todas as áreas, todas as fontes primárias e secundárias do empreendimento foram elencadas como com alto potencial. E às vezes não é. Né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é em relação a tanques subterrâneos. Né? Um tanque subterrâneo é uma fonte potencial? Sempre é, pelo fato de estar abaixo do nível do solo e estar envolvido pelo solo. Agora, ela é uma fonte de alto potencial sempre? Não necessariamente. Um tanque enterrado há 10 anos tem um potencial muito maior que um tanque enterrado há 1 ano. Um tanque enterrado de 1 ano, né, que após a instalação foi feito um teste de integridade física, tanto da tubulação como do tanque, e tem um procedimento interno de realização de tanque e de inventário dos volumes utilizados, né? Um inventário firme e também uma periodicidade firme de realização dos testes anual ou semestral, não é uma fonte com alto potencial. Né? Agora, isso é a questão do profissional que vai fazer a inspeção constatar. Outra questão importante, como contratar? A gente, no mercado, a gente tem um problema muito sério, que o contratante, quase sempre ele quer contratar a avaliação preliminar junto com a confirmatória, com uma falsa ideia de que isso vai reduzir custos. Não reduz, né? Porque eu não tenho como adivinhar o que eu vou achar na preliminar. É a mesma coisa que o médico fala, você vai fazer a primeira consulta, não, precisa te operar, esse problema é só cirurgia. Você vai falar, não, esse cara é um charlatão. Né? E isso acontece no mercado do meio ambiente. As pessoas querem contratar as duas etapas juntas, achando que vão economizar. Não vão, na verdade, criar um problema maior. Porque a única forma de você vender as duas etapas juntas sem fazer a preliminar é você estimando a segunda fase. Então, você vai estimar como? Com bola de cristal? Então, o que acontece? O mercado, na verdade, manda um escopo genérico, com 4 pontos de investigação, e o risco aí vai ficar para quem contratou. Né? Então, eu acho que não é uma boa prática. Eu acho que a contratação das etapas tem que ser feita etapa a etapa, contrata preliminar, vê os resultados, avalia o relatório, faz um juízo de valor sobre o conteúdo do relatório, sobre a experiência e o profissionalismo e o conhecimento de quem fez o relatório, e aí sim parte para a investigação confirmatória. Até pouco tempo atrás, inclusive, a legislação ela não exigia, né, que a realização da preliminar. Então, o que as pessoas faziam? Contratavam uma confirmatória direta. Graças a Deus, nesse decreto estadual, existe lá um dos artigos dizendo que a confirmatória tem que ser baseada nas informações da preliminar. Isso ajudou bastante o mercado, mas ainda nós temos muitos problemas na fase de contratação. O que esperar como resultado? Então, isso eu já meio que pincelei anteriormente. O resultado basicamente é o plano de investigação da confirmatória, elencando, né, as áreas que têm alto potencial são suspeitas, porque essas áreas são consideradas
suspeitas, quais são os critérios que foram utilizados, né, para a definição disso. Por exemplo, se você tem uma área de armazenamento temporário de resíduos, né, a área está exposta, você presenciou manchas, presenciou vazamentos, o piso em torno da área de disposição está com manchas, você não tem um dique de contenção. Então, tudo isso tem que ser explicado na conclusão da preliminar. O porquê que você considerou aquela área como alto potencial suspeito. Né? E como saber se a avaliação foi criteriosa ou não? Né? Justamente por esse juízo de valor que o profissional faz. Se ele simplesmente elenca as áreas e não justifica nada, por que definiu aquela área como potencial suspeito, você fala, pô, mas isso aqui está subjetivo. Se fosse assim, até poderia contratar qualquer profissional que seria a mesma coisa. Então, tem que ter pelo menos uma fundamentação técnica e lógica porque aquela área é potencial ou suspeita. É possível ter uma preliminar sem indicação de confirmatório, ou seja, a preliminar é feita e não é encontrado nenhuma uma área com alto potencial suspeita? Sim, em alguns casos é. Principalmente quando você faz a preliminar em áreas que não tem processos industriais, né? Por exemplo, comércio, galpões. É bem possível. E outra pergunta que sempre é feita é: a identificação de áreas suspeitas deve ser comunicada ao órgão ambiental? Sim. O decreto é bem claro quanto a isso. A partir do momento que você faz a preliminar, você tem a identificação de áreas suspeitas, a informação deve ser comunicada ao órgão. Agora, isso é feito na maioria dos casos? Não é feita. Né? Por que não é feita? Porque existe um risco daquela área não ser concretizada como confirmatória. Então, o licenciado, ou, entre aspas, o poluidor, ele fica bastante inseguro de fazer essa comunicação na preliminar. Né? Com receio de ser autuado, de sofrer penalidade, etc. Mas eu recomendo sempre que comunique, porque é uma exigência legal. Investigação confirmatória. O objetivo é confirmar ou não a existência de concentrações de substâncias acima dos valores de intervenção, ou de situações ou condições que possam representar perigo. A investigação confirmatória nada mais é que a investigação direta, onde você obtém amostras de tanto solo como subterrâneo, às vezes superficial, né, para definir existe contaminação ou não daquelas áreas elencadas na preliminar. Né? Então, aquelas áreas identificadas como com alto potencial ou suspeitas na preliminar, elas são investigadas ao nível confirmatório. Então, basicamente, compreende realização de sondagens, instalação de postos de monitoramento nos pontos de interesse e amostras de solo subterrâneo e análises químicas. Né? Os principais grupos de analitas de parâmetros, substâncias de interesse analisadas são os BTX, benzeno, tolueno, timeseno chileno, pH, os hidrocarbonetos poliaromáticos, VOC, os compostos voláteis, SVOC, os semivoláteis, PCB, que seria entre aspas, o ascarel, metais e outros, dependendo do processo industrial. Né? Então, o que acontece ao final de uma confirmatória? Se as concentrações superam o VI, que é o valor de intervenção, que é a concentração limiar, acima desse valor, considera-se que há um risco genérico à saúde humana. Abaixo, você não tem esse risco. Né? Então, se há amostras tanto de água como de solo, com concentrações superiores ao VI, a área é denominada contaminação de investigação e participar da investigação detalhada. Então, aqui basicamente uma ilustração de sondagens, perfuração de poços, amostragem de solo, amostragem de água.
Eu não vou meter muito, porque acho que o tempo já está avançado. Investigação confirmatória, aspectos práticos. Qual a importância da confirmatória? Como eu já disse, é realmente verificar, confirmar se aquelas áreas elencadas na preliminar apresentam contaminação ou não. Se eu sou contratante, devo interferir no escopo da confirmatória para reduzir preço? Né? Isso acontece sempre no nosso mercado. Existe uma pressão muito grande do contratante de reduzir o preço, achando que o escopo é muito grande. Eu acho que isso só prejudica a qualidade de trabalho e gera retrabalho futuro. Né? Eu acho que uma vez que o profissional tenha confiança do contratante, eu acho que não há por que interferir no escopo. Né? Lógico, o contratante tem todo o direito de fazer concorrência, de conversar com várias empresas, independentemente de quem conduziu o preliminar, inclusive. Se a preliminar é bem feita, você pode passar a ser preliminar para várias empresas especializadas e elas têm plena condição de montar um plano de investigação, né? E o contratante pode, inclusive, tentar equalizar entre, por exemplo, 2, 3 empresas. Mas eu acho que uma interferência direta no escopo de uma confirmatória para reduzir preço, eu acho que não vale a pena. Vai gerar retrabalho futuro. E o que esperar do resultado é a definição da confirmação ou não da contaminação, né, com a visualização dos pontos em que se confirmou ou não, né, apresentação de mapas, figuras, etc. Né, mapas inclusive do sentido de fluxo da subterrânea. E se não for encontrada nenhuma consideração acima de VI? Aí, conforme o procedimento vigente, parte para um monitoramento por até 3 campanhas consecutivas. Né? Se em 3 campanhas consecutivas não forem quantificadas concentrações, acima de VI, a área pode ser conduzida para encerramento. Toda concentração acima de VI é uma evidência de contaminação? Nem sempre, porque às vezes você tem algum tipo de substância que é de ocorrência natural e não é uma contaminação associável à atividade da empresa. Isso acontece muito com metais, aqui, principalmente em ambientes tropicais, e pode inclusive ocorrer com algum tipo de orgânico, né? Em áreas que tem jazidas de petróleo, etc. É obrigação informar água ambiental? Sim. Aqui na confirmatória, mais que nunca, por motivos óbvios. Você confirmou uma contaminação, se você não avisar, você está incorrendo em até, pode ser imputado, inclusive, crime. Você pode estar colocando em risco a saúde de terceiro, o patrimônio de terceiro, algum direito de terceiro. Então, é obrigatório informar o órgão. Bom, investigação detalhada. O objetivo é definir os limites da pluma de contaminação, a variação das concentrações, né, dentro dessa pluma e a massa das substâncias na área, e estimar a taxa de propagação da contaminação. O que é? É um detalhamento das áreas investigadas na confirmatória, obviamente cujas concentrações são superiores ao VI, por meio de sondagens, instalação de pós-monitoramento e multiníveis. Multiníveis é um poço com captação em 2 pontos distintos, para se determinar qual é a espessura, a profundidade de alcance da pluma. Podem também ser utilizados métodos indiretos, como a geofísica, e métodos de resposta rápida. Esses métodos de resposta rápida são métodos não são online, mas eles têm a velocidade em que o dado é apresentada para a interpretação, ela é muito mais rápida, por exemplo, que a análise química. Então, você consegue tomar uma decisão, muitas vezes, no próprio campo. Então, hoje a gente tem o MIP, tem o sensor de fluorescência, vários métodos que você tem resposta praticamente imediata
de concentrações, né, e algumas características que podem ser indiretamente associadas à contaminação. Então, são muito úteis no campo. Obviamente, são tomadas amostras de solo subterrânea para análise química, né, e o produto é o delineamento horizontal e vertical de plumas, podendo ser utilizados modelos de fluxo e transporte. Após o detalhamento, realiza-se a avaliação de risco à saúde humana. Então, aqui um exemplo de uma detalhada. Eu fiz questão de apresentar duas plumas não delimitadas totalmente, né? Essas linhas tracejadas aqui indicam partes da periferia da pluma que não foram delineadas, por ausência de posse de monitoramento. Isso aqui é muito comum acontecer na detalhada. Não deveria, mas é muito comum. Então, o objetivo, na verdade, é não ter essas áreas com problema de delineamento. Então, no caso aqui, deveria ter vai ser necessário construir mais poços para se fechar a pluma. Aqui no plano horizontal e aqui no plano vertical, né? Que também, claramente, a gente vê que não foi... não há nenhum dado, né, para que se possa fechar a pluma em profundidade. Então, aspectos práticos. O que esperar como resultado? O resultado é o delineamento da pluma, definição da massa de contaminantes e ter uma ideia de como se propaga essa pluma, né? Isso é feito através de figuras, como apresentação em plumas, ou distribuição de concentrações pontuais, né, perfis, né, seções transversais. Existem várias formas de representação. Por que é importante instalar em diversos níveis dos poços? Justamente para você ter ideia do alcance da contaminação em profundidade, principalmente quando você tem, em dois casos é muito importante, quando você tem produtos com densidades maiores do que a água, por exemplo, alguns compostos clorados, que são bastante tóxicos, e também para se verificar a diferença de carga hidráulica, né? Porque se você tem diferença de carga hidráulica num ponto, significa que há uma componente de fluxo vertical, que isso pode ajudar a pluma a atingir horizontes aquíferos inferiores, que na maior parte dos casos são utilizados para a captação de água potável por poços tubulares profundos. E obviamente, quanto mais profunda a contaminação, maior vai ser o esforço de descontaminação, de remediação. Então, por isso que é importante você ter ideia qual é a geometria da pluma e se o comportamento do fluxo é ascendente ou descendente. Por que é difícil delimitar a pluma e o que fazer para evitar retrabalho? É difícil delimitar a pluma por duas variáveis: a heterogeneidade do solo e a anisotropia do solo, né? Não existe solo, né, totalmente homogêneo, isso é coisa de literatura. Então, sempre há uma componente desconhecida na área. Então, por isso que quanto mais detalhado, quanto mais densidade de dados você tiver, menor a incerteza. Então, você vai ter maior chance de delimitar a pluma. Agora, ele colide com a questão do custo. Então, como existe uma pressão natural, né, do contratante sempre solicitar um escopo mais reduzido possível, em muitos casos não é possível fechar a pluma em uma etapa só. Então, você faz uma detalhada e depois você tem que detalhar detalhado. Isso acontece muito na prática, né? O mercado está tentando reparar esse problema, inclusive com a utilização dessas técnicas de medição rápida, para se evitar esse retrabalho, que na verdade acaba prejudicando tanto o licenciado, como o órgão ambiental, como a empresa que faz a investigação. Posso e devo realizar a avaliação de risco sem ter delineado a pluma? Pode, mas não deve, né? Por quê? Se eu não delinear a pluma, eu não tenho conhecimento de todos os receptores e qual a exposição real que aquela pluma está causando, né?
Então, se a pluma não tá delineada, você vai conseguir ter uma imagem boa da exposição, por exemplo, no centro de massa, mas você não vai saber a exposição de um vizinho ou de um receptor que está na periferia da pluma. Né? Posso e devo realizar a avaliação de risco se a presença de fase livre? Sim, você pode realizar, mas você não vai saber exatamente qual é o risco à saúde humana na área que tem fase livre. Na área que você tem fase livre, você vai ter, na verdade, perigo, que é um perigo de explosão, perigo de emanação de vapores, etc. Mas a tua avaliação vai ficar incompleta, você vai ter que, na verdade, revalidar posteriormente após a remoção da fase livre. É obrigado a informar o ambiental? Sim. Sérgio, Oi. ó, muito boa aí a apresentação. Estamos chegando já a quase às 11 horas, né, 4 para as 11. Então, a minha ideia seria a gente parar por aqui para abrir para perguntas e daí a gente retoma depois com uma avaliação de risco à saúde humana e remediação. Sim, concordo. Eu acho, Estou assim, à foi disposição. uma aula muito boa. Acredito que assim, para mim foi muito bacana. Eu que já participei de alguns projetos desse tipo, gostei bastante aí do que foi apresentado. Bom, pessoal, nós temos agora aqui no canto direito a possibilidade de vocês pedirem a palavra, levantando a mão aqui, tem uma mãozinha, ou escrever no chat para a gente, que a gente faz a leitura e responde para vocês aí as questões. Estou à disposição. Geralmente o pessoal demora um pouco para aquecer os motores. Mas assim, fantástico essas perguntas e respostas que eu acho que acaba ilustrando muito o que é o dia a dia de quem vai contratar um gerenciamento de uma área, porque tem muitas dúvidas que acabam acontecendo que você foi apresentando que ficou muito claro. Espero que o pessoal tenha gostado também e tenha alguma dúvida aí para a gente debater. Acho que o pessoal Pessoal está tímido. está tímido. Temos 12 pessoas participando. Excelente apresentação. Espero haver mais do Carlos Saad. Teremos mais, assim, a próxima eu vou falar daqui a 2 semanas sobre o plano de comunicação de risco, que tem a ver, é uma outra interface do gerenciamento, né? Inclusive, e a norma está sendo Desenvolvida elaborada. agora, porque a gente vai ter sempre, na verdade são 3 áreas, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Souza. Você recebeu ela aí? No Não estou request? conseguindo ver. Para a administração pública, é difícil dimensionar num processo licitatório a quantidade exata de poços, metragem a ser instalada e a dimensão da malha amostral. A malha sempre acaba se ampliando na prática. Como facilitar esse processo antes da contratação? Então, o fundamental é você contratar primeiro a preliminar, sempre. Né? Na preliminar, no seu termo de referência, no seu edital, você tem que já colocar que é obrigatória a apresentação de um plano de investigação confirmatória para quem fizer a preliminar. Né? Esse plano de investigação confirmatória ele tem que já constar a quantidade de poços, profundidades estimadas, né? Quantidade de sondagens para mostrar de solo, etc. Ele já vai te dar uma receita de bolo. Né? Além disso, você pode inclusive contratar um serviço de assessoria técnica para elaborar o seu termo de referência. Né? Às vezes o linguajar do técnico que faz a preliminar, até a experiência do técnico que faz a preliminar, faz com que o produto não seja adequado ao seu interesse. Então você pode ter uma assessoria especializada por exemplo, de uma empresa como a ASA ou de alguma outra do mercado, né?
que ela faça uma segunda opinião, que ela pegue a preliminar e fale, olha, concordo com isso, concordo com aquilo, e faz um escopo um pouco mais consistente, né? Faz uma análise crítica da preliminar. Isso é muito comum acontecer e ajuda bastante. Né? Dilui muito os riscos de não identificação ou de elaboração de um termo de referência de confirmatória muito além ou muito aquém da realidade. É lógico que nesse nosso negócio de investigação, a gente depende muito do meio. Como eu falei, o meio é heterogêneo e anisotrópico sempre. É a mesma coisa que você for um médico. O fato de você vai ao médico hoje você fizer um exame de imagem e não apresentar, por exemplo, nenhum tumor, não significa que você não tem, porque às vezes o tumor não é detectável naquele ponto, mas ele começou a crescer, por exemplo, uma semana antes de você fazer a imagem. Pode acontecer. Né? Então, incerteza, imprecisão e inexatidão sempre vai ter. Agora, a obrigação do profissional envolvido no gerenciamento é tentar reduzir isso o máximo possível. E com certeza, quanto maior a experiência do profissional, Sim, menor o risco de fazer a coisa duas vezes, né? Eu acho que esse é um ponto sim, que acontece muito. com certeza. Uma pergunta, mais uma do Tiago. A ASA costuma participar de processos licitatórios? Considerando a obrigatoriedade de haver licitação, muitas vezes acaba sendo difícil ter a certeza da competência da empresa, embora solicitemos atestados e acervo técnico. A gente participa, mas a gente prefere trabalhar com empresas privadas. Né? Mas a gente já teve experiência em algumas concorrências públicas. Não é o nosso foco principal, mas É, participamos sim. licitação sempre uma questão importante aí para é um tempo muito longo que leva e acho que a empresa precisa ter um timing bom, né? O Sim. Thiago perguntando, haverá um curso voltado para remediação de áreas contaminadas no futuro? Bom, aí eu deixo para o Marcos responder. Então, teremos sim. O próximo webinar do Sérgio vai ser partindo agora de avaliação de risco e entrando em remediação, ou de repente até fazendo um de avaliação de risco e depois um de remediação. Podemos até de repente tratar em conjunto o tema de avaliação de risco. Sim. Mas pelo menos se o profissional selecionado pelo Marcos for eu, minha ideia é fazer algo bem prático, não, não é aquele curso que ensina a fazer o projeto, né, um curso seria mais focalizado no gerenciamento em si, não na execução do trabalho. Então, perfeito. Convidado esse ano, novembro, às Pode 16 ser. horas. Então, vamos divulgar. Mais alguma pergunta? Bom, a gente aguarda aqui mais um pouquinho. Mas é muito bacana. Gostei bastante do assunto, dos participantes, da ferramenta que funcionou muito bem. A Legal, acho gente que é bem vai, prático e a interatividade é importante, né? a gente vai aprendendo a usar cada vez mais a ferramenta para. Tem umas perguntas aqui que a gente pode fazer também. Ó, Carlos Saad está perguntando se a apresentação em PowerPoint será disponibilizada. A gente Sim. geralmente disponibiliza o vídeo, né? Isso aqui está sendo gravado e vai ser um vídeo que vai ficar à disposição. Se o palestrante quiser passar o PowerPoint, ele passa aí para o grupo também. Não há problema. Eu te mando depois por. Dá para mandar por aqui? Você pode colocar no Handouts, mas a gente pode enviar depois Ah, eu por te e-mail para envio o por pessoal. e-mail, você disponibiliza no site. Não há problema nenhum. As informações que eu coloco aqui, basicamente, são quase todas públicas. Né? Então, tranquilo.
Tiago Souza está perguntando, qual a diferença prática entre geologia e geotecnia? Quais são os parâmetros importantes para análise geotécnica? Então, a geologia é um conceito amplo, né? A geologia abrange tudo, né? A geologia abrange a geotecnia, né? A geotecnia, vamos dizer assim, seria a geologia aplicada em engenharia. Então, os conceitos geotécnicos, basicamente, são relacionados à resistência do solo. A resistência do solo à fundação, à escavação, né? Características físicas do solo. Agora, qual a importância da geotecnia não sei se é isso que você quer saber, mas qual a importância da geotecnia na investigação de solo? Tem bastante, porque às vezes na perfuração, as sondagens, na verdade, elas foram criadas, todas as metodologias elas foram criadas para a geotecnia, para identificação de tipos de solo, resistência de solo, né? Para efeito de projeto e instalação de fundações, né? E esse conhecimento foi aproveitado na área de meio ambiente. Com o tempo foi sendo adaptado para a área ambiental, mas todo esse conhecimento de descrição de amostras, de testes de solo, testes de condutividade, hidráulica, etc., vieram da geotecnia, principalmente no projeto de fundações, de edificações, e na área de contaminação, principalmente em experiências que tiveram com barragens, né, para fazer cálculos de fluxo, etc. Então, são coisas que são indissociáveis, né? A geotecnia, ela é utilizada na geologia ambiental também. Não sei se é isso que você queria saber. Se for outra coisa, se você puder ser mais específico, eu posso tentar tirar a dúvida. Eu não consigo ver aqui a pergunta dele. No canto direito, você tem aí as questions. Então, mas não aparece Quais são os parâmetros importantes para a análise geotécnica? Mas eu acho que foi bem respondido já. basicamente, condutividade hidráulica, resistência mecânica, o SPT, a gente utiliza, né? Atualmente a gente usa aquele penetrômetro, né, para ver a quantidade de água, a resistência à penetração, quantidade de argila no solo. Tem bastante ferramentas utilizadas atualmente. Bom, então, maravilha. Pela hora já, vamos, acho que, fazer o encerramento. Quero agradecer essa participação do Sérgio, foi muito importante. Quem tiver outras dúvidas, podem enviar por e-mail ou aqui para a ODS 2030, que a gente vai passar para a ASA, que é um dos participantes aqui, um dos expositores, ou mesmo direto para a ASA. Deve chegar para vocês um e-mail, então, com também os dados do Sérgio, o contato. E quem tiver interesse em novos temas também pode sempre enviar para a ODS, que a gente vai ter sempre esses webinários para poder levar o conhecimento às empresas, às pessoas, e assim por diante. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo o pessoal aqui, toda a audiência. E daí isso vai depois ser publicado no vídeo e daí também vai gerar mais interesse também no nosso assunto. Maravilha. Obrigado.